E nesse vídeo a gente vai calcular a área desse triângulo retângulo rosa, que ele tem uma parte interna, quadrado de lado 6, e uma parte externa também é esse quadrado de lado 6. Inicialmente a gente já consegue enxergar a altura desse triângulo aqui interno. A gente vai perceber que essa altura, uma altura de qualquer triângulo, sempre forma 90 graus com sua base, então a base vai ser o lado desse quadrado. Assim como, essa altura desse triângulo, ele vai ser o lado do quadrado, porque você pega o lado do quadrado e leva para a altura do triângulo, então isso aqui vai medir 6. Outra coisa que a gente pode medir é essa pequena base aqui, que ela vai ser a metade do lado. Como o lado é 6, isso daqui vai medir 3. Beleza? Então vamos colocar aqui 3. Veja que a gente já poderia de imediato calcular a área do triângulo interno do quadrado. Basta a gente fazer que a base é o lado, vezes a altura que é 6, 6 vezes 6, 36, dividido por 2, que é a área do triângulo, e encontraremos 18. O nosso problema seria apenas encontrar a área desse outro triângulo aqui. Mas a gente vai fazer o seguinte, vamos calcular esse lado daqui que a gente vai chamar de x. Porque se a gente calcular esse lado, veja que esse triângulo aqui ele é retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus aqui, certo? Então, se ele é um triângulo retângulo, basta a gente multiplicar os catetos, dividir por 2 e a gente encontra a área. Então, vamos chamar esse cara aqui de y. Você vê que de imediato esse x ele é a hipotenusa desse triângulo formado pelos catetos 6 e 3, certo? Então, de imediato a gente calcula x ao quadrado, que é a hipotenusa, ele vai ser igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Daqui a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é 36, mais 3 ao quadrado, que é 9. X ao quadrado vai ser igual a 36 mais 9, que dá 45. Antes de a gente passar a raiz, vamos fazer o seguinte, vamos reescrever 45 como sendo 3 vezes 15. E 15 a gente pode escrever como 3 vezes 5. Então, 45 é 3 vezes 3 vezes 5. Por que isso? Porque a gente pode agora tirar o 3 da raiz. Então, a gente vai ter que x vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5. Então, nosso x ele é 3 sai da raiz, então fica 3 raiz de 5. A gente já tem aqui essa medida x, 3 raiz de 5. Como que a gente vai descobrir esse y daqui? Vamos lá. A gente não tem dois triângulos retângulos aqui, um formado por 6 e 3. E se a gente colocar aqui o 3 desse lado aqui embaixo, a gente também tem outro triângulo, correto? Além do mais, a gente pode formar esse ângulo aqui é alfa e esse ângulo aqui é beta. É que esse triângulo aqui, formado por 6 catetos 6 e 3, medidas, se a gente calcular a hipotenusa aqui, também vai ser 3 raiz de 5. Então, alfa é igual a beta. Então, eu posso calcular a tangente, certo? De alfa, em relação ao triângulo com os lados 6, 3 e 3 raiz de 5. Então, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente, nesse caso, vai ser 3 sobre 6. E 3 sobre 6 é 1 sobre 2. A mesma coisa eu posso fazer para a tangente de beta. Veja que a tangente de beta, ela também vai ser cateto oposto 3 aqui embaixo sobre cateto adjacente, que é 6. A gente também vai encontrar 1 sobre 2. Olha que interessante, tá? Por quê? Se esse triângulo rosa aqui é um triângulo retângulo, então o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar a tangente, o cateto oposto vai ser o y, cateto adjacente vai ser o x, a gente sabe. Então, se a gente souber a tangente de alfa mais beta, praticamente acabou a questão. Mas qual a forma que a gente vai utilizar? A tangente de A mais B, ela é a tangente de A mais a tangente de B dividido por 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B. Além disso, a gente viu que esses ângulos, alfa e beta, no caso vamos substituir A e B, eles são iguais. Então, a gente vai modificar essa fórmula, tá? Então, como A e B são iguais, então isso vai ser a tangente de alfa mais beta, como os dois são iguais, basta a gente calcular a tangente de 1. Eles não são iguais, então fica somente a tangente duas vezes, esse cara daqui não é igual a esse aqui,
Então, fica 2 vezes a tangente de alfa sobre 1 menos tangente de alfa. Esse cara daqui não é tangente de alfa também? Porque alfa não é igual a beta? Então, tangente de alfa vezes a tangente de alfa fica a tangente ao quadrado de alfa. Basta agora a gente substituir. Por quê? Porque a gente sabe quanto é a tangente. A tangente, tanto de alfa como de beta, é exatamente 1 sobre 2. Beleza? Então, vamos substituir lá. Então, a tangente da soma, ou seja, a tangente da soma que a gente quer, alfa mais beta, ela é 2 vezes a tangente de alfa, que ele é 1 sobre 2, dividido por 1 menos a tangente de alfa ao quadrado. Então, a tangente de 1 sobre 2 ao quadrado fica 1 sobre 4, igual. A gente pode dividir 2 por 2, então vai ficar 1 sobre 1 menos 1 quarto, pega 4, multiplica 1, aí fica 4 menos 1 dividido por 4. Veja que embaixo vai ficar 3 sobre 4, repete 1 vezes o inverso da segunda, então vai ficar 4 sobre 3. Beleza? Show de bola. Essa é a nossa tangente. Se essa é a nossa tangente, a tangente da soma é a tangente de alfa mais beta é 4/3. Então, a gente aplica aqui a relação da tangente, ou seja, a tangente de alfa, ela é o cateto oposto, que é y, sobre o cateto adjacente, que é 3 raiz de 5. Olha que interessante, mata esse 3 com esse 3 aqui, nosso y vai ser o quê? Exatamente 4 vezes raiz de 5. Como a gente tem o triângulo, cujo esse ângulo é de 90 graus, a área do triângulo, ela vai ser a base, que a gente chamou de x vezes y dividido por 2. Então, 3 raiz de 5 vezes 4 raiz de 5 dividido por 2. Olha que interessante, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5, então a área do triângulo vai ser 3 vezes 5, 4 dividido por 2 é 2, então 3 vezes 5 vezes 2 dá exatamente 30 centímetros quadrados de área. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.